Bom, dando sequência ao nosso tutorial em vídeo, eu vou aplicar umas linhas escuras em áreas que serão de difícil acesso após o início da pintura, para evitar duas coisas. Primeiro, que fique pontos brancos em algumas áreas que deveriam ser de sombra. Para isso eu vou usar Camo Pardo Negro, é uma camuflagem alemã, número 822, também da Vallejo. Importante aqui, essa aqui é um marrom bem escuro, é muito bom também essa cor aqui para fazer pintura de couros pretos. Ele é um quase preto com uma quebrada de marrom. Bom, outra coisa importante, eu vou adicionar a tinta, o Flat Base da Tamiya. O Flat Base da Tamiya tem por função evitar que a tinta fique ou acetinada ou brilhante. Eu quero ela absolutamente fosca. Eu vou botar essa quantidade para essa quantidade de tinta. Eu devia ter limpado essa paleta aqui para fazer o vídeo para vocês, mas agora é tarde. Agora, ao invés de pegar lá a água do tubinho, eu vou pegar aqui da água de limpeza do pincel. Esse pincel aqui, vagabundo, que vocês estão vendo, é o pincel de misturar tinta. Tá? Não usem o seu pincel da Winsor & Newton para isso. Deixem ele para funções bem mais nobres. Bom, vamos ver, vamos aplicar. Nós não precisamos de um grande pincel de alta qualidade para fazer isso. Mas como eu tenho usado só pincel de Marta Kolinsky na maior parte da pintura aqui, e para isso eu quero um pouco de precisão, eu vou usar um de Marta Kolinsky da Tigre, da linha 309. Antes de ir na tinta, eu vou na água, dou uma descarregada na água. No caso aqui eu estou usando uma toalha absorvente de papel, daquelas de cozinha. Tá? Venho na tinta, descarrego o excesso de tinta aqui no papel, né, como vocês podem ver assim. Quando a gente pinta, a gente não deve brigar com o pincel. A tinta deve fluir. Está um pouquinho diluído demais aqui. Eu quero uma consistência mais... eu acho que eu diluí demais a tinta, mas em todos os casos a tinta deve fluir do pincel. Eu vejo muita gente que briga, parece que a tinta está grudada no pincel, que ela não flui. A tinta deve ter uma fluidez, ela deve sair do pincel com naturalidade. O pincel não deve, como a gente costuma falar, morder. Tá? Isso aqui também é uma coisa que a gente não precisa muito cuidado. Vamos aplicando. Tá, assim, ó, aqui tem pontinhos brancos, que isso é extremamente indesejável. Esses pontos brancos, depois a tinta não consegue chegar lá no fundo, e quando a gente pinta com uma cor mais escura, eles se tornam ainda mais evidentes. Então vamos dar uma rearranjada na ponta do pincel, que a gente faz assim, ó, girando ele sobre o papel. E vou aplicando em todas as áreas onde não terá entrada de luz, por exemplo, aqui embaixo da capa, nas junções de diferentes elementos. O ideal era que a tinta tivesse uma consistência um pouco mais grossa do que ela está. Mas, como ficou assim, vamos assim mesmo. Embaixo do braço aqui.
na área aqui, ó, dentro da... Aqui acho que eu vou precisar de um pincel mais fino. Não que esse não tenha uma ponta boa, mas que, como ele tem uma ponta um pouco mais grossa, ela não chega lá dentro sem acertar as laterais. Então vamos ver, eu vou pegar o da 20, número 1 da 20, que é o que eu estou querendo no momento, e tá, da série Maestro. Como vocês podem ver, ele também é o número 1, assim como esse da Tigre, mas olhem a diferença na ponta. Isso é uma coisa padrão nos pincéis, que embora a numeração seja igual, eles têm diferentes tipos de ponta, diferentes tamanhos, né? Embora a numeração seja igual, os tamanhos costumam ser bem diferentes. Bom, vamos lá. Hoje, como o tempo está bem seco aqui em Porto Alegre, a tinta está secando um pouco rápido demais. Bem mais do que eu gostaria e bem mais do que o usual. Sempre evitando. Aqui eu já acertei a cota de malha. Como a tinta está um pouco mais fluida, dá tempo de eu vir aqui e empurrar essa tinta para dentro do buraco. Espero não estar tirando a figura do foco e nem da área da lente, mas como eu estou sozinho aqui, eu não tenho como ver o que está acontecendo nesse momento. A ideia é essa, a gente vem aqui e vai aplicando nas áreas. Seria uma espécie de outline, como é que é? Uma linha definindo elementos, separando elementos e ao mesmo tempo funcionando como sombra em locais escuros, onde não vai ter entrada, onde em tese não teria nenhuma entrada de luz, né, embaixo das capas. E marcando bem. Não ficou bem do meu agrado isso aqui, mas a ideia é essa, né? Aí dá para entender mais ou menos o que eu gostaria de ter feito aqui. Delinear alguns elementos, deixar uma sombra pré-estabelecida aqui. Eu costumo pintar com a figura um pouco mais próxima da minha visão, só que aí infelizmente eu acabaria tapando a filmagem. Então eu estou com ela um pouco distante e isso está sendo um pouco difícil para mim. Ó, a ideia básica é essa. Aí eu vou dar mais uns toques em alguns pontos aqui que eu não consegui chegar. E aí na sequência a gente parte para o próximo elemento de pintura. Por enquanto é só.